Já há muitos anos a gente trabalha com o processo do trauma e é um conteúdo que a gente fala com bastante cuidado, com muita responsabilidade, porque envolve temas sensíveis, mas já há muitos anos, né? São mais de 35 mil horas. Maior parte dessas horas é de atendimento de processo traumático. E é um assunto muito interessante que vale a pena aí a gente dedicar uns minutos para entender o que é o trauma, o que acontece mediante ao trauma. Dentro da reflexterapia, a gente vai explicar sobre o processo do trauma e como as sinalizações no pé aí vai apresentar o processo do trauma. Hoje é uma noite especial, a gente vai ter dois bate-papos aí bem breves, mas nós vamos ter justamente com dois reflexoterapeutas que também trabalham o processo do trauma. Vai ser um processo bem legal, bem maneiro. Tem conteúdo aí e vai ser muito legal. Enquanto a gente está introduzindo aqui, eu vou te pedir uma gentileza. Pegue lá, se fizer sentido para você e for confortável, o link do Zoom. A gente está fazendo uma dupla transmissão aqui. Convide as pessoas que gostam do assunto, ou de reflexoterapia, ou saúde mental e emocional, o processo do trauma, fique à vontade, ou até mesmo aqui pelo Instagram, tá? Depois a nossa aula vai ficar salva e a gente disponibiliza ela no canal do YouTube do Instituto, que é o Instituto Mendes, e vai ser um prazer. Bora lá? Bora desenvolver o processo, bora de conteúdo, papel e caneta na mão. Se fizer sentido para você, você anotar algumas coisas, é conteúdo de verdade, é conteúdo que normalmente a gente utiliza nas nossas formações, tá? Se você já tem uma base do processo do trauma, digita para mim, eu, por gentileza. Se você não tiver ainda conteúdo, informação sobre o processo do trauma, só digita não, porque a minha intenção, obviamente, é deixar todo mundo na mesma página, principalmente para você compreender do que envolve aí o nosso assunto, beleza? Vamos lá. Muito obrigado pelo comentário de vocês. Quando a gente fala do processo do trauma, novos estudos sobre psiquiatria, neurociência, eles abordam o trauma de alguns anos para cá de uma forma um pouco diferente. Porque o trauma não é o que aconteceu. O que aconteceu pode ser transcrito como evento de choque ou evento traumático. Mas você ter passado um evento traumático não quer dizer que você vai ficar traumatizado. Quando ocorre o processo do trauma, o que seria o trauma em si? O trauma em si é aquilo que ficou no seu corpo mediante o seu sistema nervoso. Então, o trauma, ele é um evento. Então, imagina que aqui está o seu limite com relação a estresse, a exposição, a bullying, rejeição, abandono, abusos. Então, o que é o trauma? Quando ele ultrapassa o limite que o seu corpo dá conta. E aí, o seu corpo, em sentido físico, você vai ter sensações. Isso é o trauma. O que ficou no seu corpo e o que vai ter reações. Então, por exemplo, algo que às vezes as pessoas nem se dão conta, que é o estresse pós-traumático. Éder, o que é o estresse pós-traumático? São os efeitos do trauma. Justamente é um processo que vai te dar, às vezes, mais palpitação, vai te dar, às vezes, um medo ou receio de que algo de ruim pode acontecer, é uma sensação de susto. Então, você vai ter uma contração muscular, às vezes a mente pode projetar alguns medos ou receios, e aí vem um processo de um nível de cortisol mais elevado. Então, isso é considerado os efeitos do estresse pós-traumático. Dentro da reflexterapia, o seu pé vai dando sinalizações, justamente que são comandos que você vai ter uma percepção do que está acontecendo aí, justamente com a pessoa, tá? Então vamos lá. Onde a gente vê normalmente o processo do trauma pela estrutura do pé, ok? Vários tipos de terapia, elas vão abordar o processo do trauma no seu intestino grosso.
Então, aqui, por exemplo, a gente tem um módulo do cálculo do trauma e a gente consegue avaliar se a pessoa está passando por uma retraumatização simplesmente olhando uma planta de um pé. E se você for especialista no assunto, você consegue fazer o cálculo da idade do trauma e ter uma base do que o corpo da pessoa sentiu. Éder, dá para fazer tudo isso? Claro que dá. Nós fizemos algumas avaliações, né, de fotos no pé lá pelo Instagram mesmo. Então, ali algumas fotos, quando é foto de parte plantar e tem que ser dos dois pés, dá para ter uma base. Mas vamos entender um pouco sobre o processo, né? Então, evento traumático ou evento de choque é uma circunstância que dá as consequências do trauma. O que é eu estar traumatizado? É a reação que dá no meu sistema nervoso central. Então, muitas vezes você vai perceber que seu corpo diz não. Estava até tomando um café com o Cris hoje, a gente estava conversando um pouco sobre isso, chama neurofisiologia do trauma, né? Como assim, Éder? O corpo diz não. Primeiro passo, né? Todo processo do trauma é uma violação de limites. Então, fui exposto a abuso, a abandono, a rejeição. Então, aqui tem o quê? Tem uma violação de limites. Segundo aspecto, se tem uma violação de limites, o meu corpo ele vai ter uma reação fisiológica mediante a uma possibilidade de que isso possa acontecer novamente. Como você vai sentir isso? Perca de energia, você vai sentir isso por um cansaço, às vezes extremo, sem justificativa, você vai sentir isso, às vezes, por uma dificuldade de realizar certas atividades, só de pensar, muitas vezes o seu corpo mesmo vai fazer como se fosse um processo de recuo, de recusa, de nojo, dependendo do aspecto do trauma. Então, olha que interessante, ó. Primeiro passo, o nosso sistema nervoso, ele vai reagir mediante os nossos cinco sentidos: audição, visão, olfato, paladar e tato. Com base nisso, a gente vai chamar de visual, auditivo, olfativo, gustativo e o tato de sinestésico. Então, existe o que a gente chama de sinestésico tátil, que tem a ver com tato e sensações, calor, frio, musculatura contraída, musculatura relaxada. Você vai ter uma diminuição de extremidades, que é uma diminuição de extremidades. Já viu aquela pessoa que tem, parece que ela anda mais encolhidinha? É uma reação do sistema nervoso. Então, as reações físicas são muito fortes. E as reações físicas são baseadas nos cinco sentidos. Topa fazer um teste para entender como você sente o que você sente? É bem legal esse exercício. Éder, como o que eu sinto, o que eu sinto? Claro, é muito interessante avaliar isso. Então, a gente vai usar primeiro o seu recurso visual, tá? A gente vai trabalhar com lembranças. E a lembrança do recurso visual, que é tudo aquilo que você viu ou observou, Então, ela agora vai, segue essa porta. ela vai vir por você por uso de imagem. Então, quanto mais detalhe na imagem, mais química hormonal tem. Como assim? Por exemplo, vamos para um exemplo mais de boinha. Pensa em algo que você comprou e que você gostou. Puxa pela memória a imagem de algo que você comprou e você gostou. Essa imagem tem cor? Tem movimento? É uma imagem parada? Tem brilho e nitidez a imagem?
Então, esses referenciais de como você lembra do evento vai mostrar se tem muita ou pouca química hormonal. Vai te ajudar a lembrar, vai te ajudar a se conectar com o seu sistema nervoso para ver se tem muita carga emocional ou pouca. Pense agora, por gentileza, numa recordação, em uma lembrança de algo que você comprou e se odiou. Até eu estou pensando aqui, o que eu comprei e não gostei? Já sei o que eu comprei e não gostei. Então, quando você pensa naquilo que você comprou e não gostou, é uma imagem que tem brilho? É uma imagem parada ou uma imagem em movimento? É uma imagem que tem cor? É uma imagem que dá a sensação de queimação no estômago, peso no trapézio. Você sente algo? É assim que o sistema nervoso ele reage, tudo bem? Só que a gente vai fazer agora uma camadinha mais profunda. Topa fazer esse exercício numa camada mais profunda sem te expor? Se você topa, digita sim para mim, por gentileza. E eu vou tomar uma água enquanto isso. Pega mais água para mim, por gentileza. Muito obrigado pelo comentário de vocês. A gente vai fazer esse exercício sem exposição, mas vai te dar mais autopercepção de si mesmo, tudo bem? Que é o objetivo, né? Quando a gente trata questão emocional, saúde mental, quando a gente trata questões de trauma, o melhor caminho é aumentar a sua autopercepção. Galera, às vezes eu olho aqui para baixo, cada celular da galera do Instagram, tá bom? E às vezes eu olho para outra câmera aqui, tá bom? É por isso, a gente está fazendo uma dupla transmissão. Mas muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Vamos lá. Eu vou falar algumas imagens e você vai perceber o seu corpo, tudo bem? Olha que legal. Puxa pela memória uma lembrança de praia. Pé na areia, cheiro da brisa do mar. Como você sente seu corpo? Dá conforto ou desconforto? Segunda imagem. Puxa pela memória agora uma lembrança de um pôr do sol. Lembrança de pôr do sol, de céu alaranjado, o ambiente agradável, te dá conforto ou desconforto? Como você sente o corpo? Como você sente o sistema nervoso? Vamos mais um passo. Puxa pela memória a lembrança de você, criança, iniciando a escola. Te dá conforto ou desconforto? Puxa pela memória. Você, criança, primeiros dias de aula. Ó, minha boca ficou até seca. Eu senti uma ansiedade de primeiros dias de escola. Olha lá, eu também sinto desconforto. Os primeiros dias de aula me dá desconforto. Caraca, a boca secou de verdade aqui, ó.
Isso é reação fisiológica do sistema nervoso. Próxima imagem. Imagem de montanha, campo, grama, um riozinho, aquele barulho de rio, sabe aquele barulho de rio? Puxa pela memória essa lembrança. Montanha, grama, um riozinho, às vezes de fundo o barulhinho de cachoeira, sabe aquele barulhinho de queda d'água? Conforto ou desconforto? Como você sente o corpo? É agradável a imagem ou é desagradável? Obrigado, Pilar. Paz. Me dá tranquilidade, por exemplo. É sensação de tranquilidade, é real mesmo. Bora mais um passo? Puxa a imagem do seu pai na adolescência, quando você era adolescente. Puxa pela memória a imagem do seu pai. Dá conforto ou desconforto? Ó, para mim dá desconforto. Me dá afastamento, distanciamento. Para mim não dá conforto. Ele tinha questões com bebida, né? Então me dá desconforto, ó. Tristeza, pai ausente, compreendo. Você observa como o sistema nervoso reage automaticamente? É automático. A química do cérebro vem logo de cara. Vamos mais um passo. Pensa na sua profissão, trabalho. Te dá conforto ou desconforto quando você pensa na sua profissão, no seu trabalho? Te dá vivacidade ou dá medo? Te dá disposição ou cansaço? Pensa no trabalho. Qual a sensação que te dá? Ó, que interessante, ó, conforto e segurança. Para mim me dá ânimo, para mim me dá disposição. E para você, conforto ou desconforto? Você entende como o nosso sistema nervoso ele vai reagindo? Ótima noite, seja bem-vinda. Dá cansaço, compreendo. Para muitos vai dar cansaço. Olha que interessante. Vamos mais um passo. Puxa pela memória agora referencial de família. Qual imagem vem na sua mente? Qual a lembrança quando eu falo de família? Quando você pensa na imagem família, dá vontade de se aproximar ou de se afastar? Ó, eu senti uma fisgadinha na garganta. Qual é a sensação física mesmo? Seu sistema nervoso vai ter uma reação. Qual é a reação que te dá? Puxa pela memória imagem de família. Ó, senti até um arrepio. Compreendo a reação do seu sistema nervoso. Ó, para alguns veio imagem de pai e mãe. Ó, vontade de abraçar. Então, o seu sistema nervoso te dá vontade de se aproximar. Você entende? Para mim, a imagem de família é muita gente. Veio muita gente na minha mente. Me dá vontade de me aproximar, mas para alguns não vai dar. Qual é a sensação corporal? Vontade de se aproximar ou se afastar? O que o seu corpo diz? Ó, vontade de se afastar. Compreendo. É o seu sistema nervoso, ó. Se afastar de novo, ó. Os dois, às vezes, vontade de se aproximar e de se afastar. Vocês entendem? Complicado e profundo, ó. Aproximar. Você entende que seu sistema nervoso vai reagindo?
Bora mais um passo? Vamos ver como que seu sistema nervoso reage mais um bocadinho, como diriam os mineiros? A gente tem muito aluno e paciente mineiro aqui, né? Bora pensar mais em um trem. Imagine agora uma boa oportunidade profissional, com bom rendimento financeiro e com horário flexível. Oportunidade profissional, uma boa retribuição financeira. Chuta com força aí um valor de ganho bem generoso, tudo bem? Imagina aí, uma oportunidade financeira, ganho generoso e horário flexível. Você não vai colocar em xeque nem espiritualidade, família, descanso, nada. Mas uma boa oportunidade financeira, horário flexível. Dá vontade de se aproximar ou se afastar? Conforto ou desconforto? Tudo que eu estou precisando. Ótimo. Conforto ou desconforto? Qual que é a sensação do corpo? Eu me aproximo ou me afasto? Ó, aproximar, conforto, 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 conforto. O que mais? Aproximar, conforto. Olha que interessante. Ó, medo, alegria, incapacidade. Se aproximar, conforto. Olha que interessante. É o seu sistema nervoso reagindo às imagens. Imagens visuais, obviamente, porque é uma imagem, e você tem reação física. Isso é tão interessante de entender que observe, né? Eu vou te fazer uma pergunta mais profunda e eu vou pegar aqui como gancho a questão do financeiro para você entender trauma e para você entender como o sistema nervoso ele reage. Vou te fazer uma pergunta mais profunda, só para você entender a reação do sistema nervoso. Cara, é muito maneiro entender isso. Éder, por quê? Porque a gente está entendendo como o seu corpo ele reage. E isso é magnífico. Por qual motivo? Pelo motivo do que você está percebendo até mesmo se o seu corpo reage de forma confortável ou desconfortável. Então, por exemplo, ó, quando eu falei de boa oportunidade financeira, uma pessoa colocou aqui, ó, medo, compreendo, alegria, incapacidade. Então, esse aqui é um contexto. E eu só tracei um quadro positivo, porque era uma boa oportunidade financeira, com bom ganho financeiro, com horário flexível, sem comprometer a vida. Você entende que o sistema nervoso, quando ele traz medo, incapacidade e alegria, é um conflito? Às vezes, eu e você, nós podemos sentir mais de uma sensação de um assunto. Quando a sensação envolve coisas contraditórias, alegria e incapacidade é conflitante. É o meu sistema nervoso trabalhando. Tudo bem até aqui? Eu vou puxar mais uma situação para você entender como o seu corpo reage, como o sistema nervoso reage. Então, olha que pergunta interessante, ó. Quando você lembra de infância e você pensa nos seus pais, em como eles lidavam com o dinheiro aproximava a família ou o dinheiro afastava a família? Quando você se recorda disso, qual é a sensação que dá no seu corpo? Puxa lá na infância, adolescência, o dinheiro aproximava a família ou afastava a família? Qual a sensação física do seu corpo, do seu sistema nervoso? Conforto ou desconforto? É interessante essa pergunta, porque ela vai te mostrar como o seu corpo reage no assunto. Ó, sempre afastava, aproximava, afastava. Aqui, ó, afastava, afastava, dificuldade, escassez, desconforto, desconforto. Ó, esse assunto afasta meus pais até hoje. Olha como é profundo, desconforto, desconforto. Ó, desconforto. Então, observe. Muito obrigado pelo comentário de vocês, ó. Mas com a sensação de interesse, ó, dificuldade. Olha como o sistema nervoso reage.
Então, como o nosso sistema nervoso ele vai reagir? Vou te explicar. Existe algo que o nosso cérebro faz que chama causa e efeito. Vou te explicar o que é isso. Então, imagina que você, criança, sem muita percepção, você observava que o recurso financeiro, seus pais brigavam, não chegavam a acordo, tinham discussões sobre o dinheiro. E aí o seu cérebro faz assim: meu Deus, já sei. Isso que é dinheiro afasta meus pais, eles só brigam quando falam de finanças. Então, hoje, na fase adulta, quando você ganhar dinheiro, por um processo de causa e efeito, por ter registrado dentro do seu recurso visual, lembra, sistema nervoso, o sua reação pelo seu sistema nervoso central, olha que eu estou explicando sobre neurofisiologia do trauma. Você vai fazer, você tem um recorte dessa infância que está no seu inconsciente, que quando você ganhar dinheiro, você vai gastar. Dificilmente você vai juntar. Por qual motivo, Éder? Que a nível inconsciente o dinheiro afasta. Então você não vai querer ter o objeto que vai afastar. Isso chama causa e efeito. Isso é um recorte de neurofisiologia do trauma. Tudo bem até aqui? Você tem alguma pergunta para me fazer? Éder, tem como alterar isso? Claro, estamos aqui para isso. Éder, o que que seria o dinheiro juntar a família? Ó, dinheiro juntar a família. Fiz um churrasco, isso envolve dinheiro, vem a família em casa, todo mundo come, se diverte, é agradável. Então, a gente usa um termo na terapia sistêmica que o dinheiro está a favor da vida. Ó, meu pai pegava a família e levava a gente para um restaurante, era agradável, era divertido. Então, o dinheiro, ele juntou a família. A gente fez uma viagem muito legal. Meu pai disse que a gente gastou um pouquinho a mais, mas está tudo bem. Então, aquilo está a favor da vida, a gente desfruta. Então, eu não vou criar aqui vínculo de amor pelo dinheiro, não é sobre isso, mas é só um referencial do que o dinheiro faz pelas pessoas, afastamento, aproximação. Olha, um outro exemplo. Meus pais tinham uma sociedade com os meus tios, todo mundo se dava bem, não tinha discussão nem briga e tudo fluía. Vocês entendem? Isso é um recorte das suas experiências, tá bom? Em minha casa sempre se falava que não tinha dinheiro, escondia dos filhos para a gente não pedir. Hoje não fico com dinheiro, sim, porque tem um recorte negativo, tudo bem? Então precisa trabalhar esse referencial. Thalita, libera áudio, Thalita. Abre o coração, minha amiga, deixa eu entender. Fique à vontade. Boa noite, Éder. Boa noite a Ótima todos. noite. Eu queria entender, Éder, qual a importância e os benefícios de trazer o emocional para a percepção física, o Ótima, visceral para o tátil, por assim dizer. Qual a ótima, importância? ótima sua pergunta. A Thalita falou assim, galera do Instagram. Qual a importância de trazer o que eu sinto para o corpo, para o tátil? Vamos lá. Vocês vão perceber que dos maiores desafios da saúde emocional e mental é fazer a gestão do que eu sinto. Número um, tem gente que se dissociou do sentir. Número dois, tem gente que não sabe legendar o que sente. E número três, com base nisso, eu não consigo lidar com aquilo que eu sinto, que me gera grandes problemas. Por quê? Porque o que a gente sente, envolvendo sentimentos e emoções, é uma comunicação do meu sistema nervoso que eu preciso dar atenção a algo. Vamos exemplificar? Quem sente raiva, digita eu. Quem sente raiva, digita eu. Eu vou digitar também eu, tudo bem? Eu vou digitar também. Quem sente raiva, digita eu. Obrigado. Vamos lá. Éder, todo mundo sente raiva, certo? Não necessariamente. Tem gente que está muito dissociado do sentir e tem pessoas que foram castradas em algum momento de sentir raiva.
Como assim, Éder? Pessoas ficaram castradas de sentir raiva. Vou te explicar o que é a castração da raiva, tá bom? Muita gente não teve oportunidade ou um ambiente seguro para falar assim, tá, isso me dá raiva. Então você não dá vazão para aquilo que você sente. Só que a raiva, ela tem uma intenção positiva e ela é uma emoção primária. Por quê? Alguém viola seu limite, viola seu limite, viola o seu limite, você vai ficar com raiva. O que a raiva vai fazer? Não é para você xingar, gritar, agredir. Não é sobre isso, porque isso viola o bom senso, viola a educação, viola os bons tratos. Na verdade, isso acaba se transformando em grosseria. A raiva serve, por exemplo, para eu colocar limites. Mas se eu não me permito, no ambiente seguro, expressar raiva, e a raiva não é sobre pessoas, a raiva é sobre comportamentos. Alguém vem, me cutuca, me dá raiva. Alguém vem, me cutuca, me dá raiva. Alguém vem, me cutuca, me dá raiva. Eu falo para a pessoa assim: olha, não me leva a mal, não, mas eu não gosto desse tipo de brincadeira. Então, eu quero que você pare. O que me move falar assim, com respeito, inclusive, é a raiva. E aí, eu nunca me permito sentir raiva de comportamento. Eu falo assim, o pessoal vem e me cutuca, eu falo assim. O pessoal vem e me cutuca, eu faço. Cara, isso vem porque os sentimentos e emoções é uma química. Então, eu não senti aquela raiva, a química vai aumentando. Vai aumentando, 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 e eu vou passando por estresse. E o estresse eu sinto no meu corpo. Então, o que que eu vou sentir? Queimação no estômago. O que eu vou sentir? Um peso no trapézio. O que eu vou sentir? Uma insônia. O que eu vou sentir? Uma gastura. O que eu vou sentir? Um refluxo. Porque tudo isso é um sinal que eu preciso me levar em conta. Eu preciso fazer a gestão do que eu sinto. Então, dentro de um processo do trauma, os sentimentos e emoções, eu preciso fazer uma gestão do que eu sinto. Então, eu me permito sentir, por exemplo, a raiva, mas óbvio que eu faço um processo de regulação emocional e reparação emocional e sigo a vida. Mas o meu estado emocional, que vai afetar, por exemplo, todas as musculaturas do meu corpo, musculação, músculo estriado, que são trapézio, bíceps, quadríceps, musculatura lisa, que é todo o meu digestório, o meu urinário, musculatura estriada cardíaca. Porque os sentimentos e emoções são uma sinalização de que algo está acontecendo. E eu preciso reagir de alguma forma. Só que quando eu tento reprimir aquilo que eu sinto, ele é potencializado de alguma forma. Então eu preciso aprender a equilibrar o que eu sinto. Quer ver um exemplo? Segundo a neurociência, existe uma faceta da raiva que gera uma agressividade funcional. Pelo amor de Jeová, não estou falando de violência. A agressividade tem duas facetas, tá? A violenta, a agressividade violenta, não é isso que eu estou falando, e a agressividade funcional que te leva para um posicionamento sadio. Então, exemplo. Talvez, se você tem filhos, tem um certo momento que você vai falar um pouco mais firme com o seu filho. E você vai usar uma faceta da química hormonal, da raiva, da agressividade funcional. Fala assim: vamos, acorda, a gente está atrasado. Você entende que isso é agressivo? Mas não é violento. Às vezes, você vem dentro de um flow financeiro e trabalhando, por exemplo, por conta, aquela situação de falta, de escassez vai te dar raiva. E a agressividade funcional vai fazer você ter raiva da situação. Então, uma faceta, uma parte química da raiva, que você não vai descontar em ninguém, ofender ninguém, agredir ninguém, você usa isso para mudar a situação.
Quantas vezes você já viu relatos de pessoas que estavam num processo de escassez extrema, de carência, de falta, e ela sentiu tanta raiva da situação que ela diz assim: eu já vi vários relatos assim. Éder, eu senti tanta raiva da situação que eu prometi que eu ia mudar aquilo, e eu comecei a me esforçar, a me empenhar. Cara, eu senti a raiva, cara, eu prometi para mim mesmo que eu não ia passar por aquilo. Por raiva, eu comecei a me esforçar, a me empenhar, a me dedicar, e eu mudei minha situação. Já ouviram situações assim? Se sim, digita sim para mim, por gentileza. Então é sobre raiva, por exemplo. Já vi inúmeras situações assim. Quando eu comecei na terapia, eu tinha levado um golpe financeiro. Na verdade, eu tive um mau critério, né? Eu trabalhava como representante comercial. Eu passei por um mau critério, fiz uma venda que não deveria. Levei, a pessoa se aproveitou da circunstância, deu um golpe. Ah, eu senti tanta raiva. E aí eu vim para terapia, sem dinheiro, sem recurso. Maria Luísa, minha filha, tinha acabado de nascer. Eu falei assim, cara, ou a terapia para mim, ou ela dá certo, ou ela dá certo. Eu não tenho outra escolha. Em 3 meses eu já atendia 50 pessoas por semana, com raiva. De quem? Da situação, não era de ninguém, não. Respondido, Thalita? Vocês veem como que é importante eu entender das emoções? Você observa Éder, como é... Pode falar. é, deixa eu ver se eu entendi. Então, trazer o emocional para o físico vai me ajudar a entender essa emoção e a canalizá-la de forma correta. É isso? Perfeito. A Thalita falou assim, trazer a emoção para o físico, mas assim, ó, a emoção sempre vem para o físico, tudo bem? Então, o que a gente está fazendo aqui chama autopercepção, porque às vezes a gente sente e não percebe. Quantas vezes você já falou de forma muito firme com o outro, a pessoa falou assim, não briga comigo. Daí você fala assim, mas eu não estou brigando com você. E às vezes o seu tom de voz está alterado. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo várias vezes. Mas observe, o que eu sinto sempre vem para o meu estado físico, porque isso é fisiológico. Mas às vezes eu não percebo, tudo bem? Às vezes eu não percebo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem constrangimento ou vergonha, ela tem uma tendência a andar com os ombros mais arqueados. Já viu aquela pessoa que tem aquele calombinho aqui em cima? Processo mais protuberante? É vergonha. Sempre vem para o físico. Então, toda a parte muscular a gente vai, sabe, transbordar. Esse é o sentir. A gente vive hoje numa era que as pessoas querem entender as emoções, só que aí não flui, porque sentimento e emoção não é sobre entender, eu preciso sentir e eu preciso fazer a gestão do que eu sinto. E isso vai, obviamente, afetar o meu físico. Tudo bem até aqui? Se você tiver alguma pergunta para me fazer, fique à vontade. Pode ser digitada, pode liberar áudio. A galera que está no Zoom, você que está no Instagram, se quiser, fique à vontade. Liza, pode liberar o áudio. Boa noite. Ótima noite. Então, o que eu percebo, você falou aí a respeito da gente conseguir sentir a emoção e não entender. Muitas vezes, por ficar muito nesse racional, eu tenho muito fortes dores de cabeça. E eu queria saber, assim, como eu faço para eu sentir? Porque muitas vezes eu pesquiso e fala assim, que eu tenho que me conectar com as minhas emoções, mas às vezes eu não consigo sentir, e aí acaba ficando só nesse mundo da cabeça mesmo, do racional. Vou explicar. Vou repetir para a galera do Instagram, tudo bem? Ok. Pessoal do Instagram, eu vou repetir, tá? O que me perguntaram aqui do Zoom. Ela me disse assim, ó. Eu vejo que eu preciso sentir, mas eu fico muito no racional e eu sinto até dor de cabeça. Mas como é esse sentir? Galera, sentir, a gente já sente.
Só que muitas vezes, se a dor emocional vem muito forte, a gente se dissocia do sentir. E tá tudo bem dissociar-se do sentir. Se dissociar do sentir é recurso emocional. Mas o que eu preciso ter a consciência? A dissociação emocional é como se fosse uma, uma conta de cartão de crédito. Se eu não sinto, vai vindo juros. O que é esses juros? O hormônio dos estados emocionais. Então, muitas vezes, quando eu não autorizo sentir, eu sinto a angústia. Muitas vezes, quando eu não elaboro sentir, as coisas começam a perder o sentido. Porque perca de sentido é deixar de sentir. Mas, Éder, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi um ente querido, a dor foi muito grande, eu não consegui sentir. É comum isso acontecer e tá tudo bem. Mas vai ter uma hora que a conta chega. Quando a gente não elabora o sentir, uma das coisas que o meu emocional faz é a repetição de situações. Então, eu não elaboro o sentir, e aí eu começo a fazer projeção. Esse é um dos pontos. Éder, o que é uma projeção? Vou exemplificar. Eu não elaborei um trauma com meu pai. E aí eu começo a projetar na figura masculina. Eu não elaborei uns ressentimentos com a minha mãe. Eu começo a projetar em figuras femininas. Quer ver um exemplo clássico de retraumatização que muitas vezes as pessoas não se percebem? Aqui no Instituto a gente trabalha muito questão de alavancagem profissional financeira e a gente tem até uma mentoria, né, que é a consultoria empresarial. E muitas vezes o financeiro da pessoa está projetado na mãe ou no pai. Vou te explicar como isso acontece. Às vezes você se sentia abandonado pelo seu pai ou pela sua mãe. E aí hoje o que que ocorre? Você ganha dinheiro e o dinheiro não fica. E aí o que que ocorre? Ocorre uma replicação do trauma, as coisas que você não resolveu com a sua mãe, e aí você tem um comportamento com o dinheiro. Exemplo, queria muito que a minha mãe fizesse minhas vontades, meus desejos, e ela não fazia. E aí, como eu relaciono com o dinheiro que eu ganho? O dinheiro que eu ganho serve para fazer meus desejos e vontades. É um exemplo de replicação de trauma. Porque eu não elaborei o quê? O sentir. E a gente está numa era que as pessoas só querem entender. Elas não querem elaborar o sentir. Tem pessoa que tem dificuldade até porque, quando a gente fala de elaborar o sentir, a pessoa tem dificuldade de chorar, de assumir que sente tristeza, vergonha, timidez, vocês me entendem? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Na formação de reflexterapia, que a gente aborda a parte comportamental, emocional e traumática, e como a gente salientou ontem, até a dependência emocional, a gente trabalha a elaboração de sentimentos e emoções. Tudo bem? E a gente te ensina como elaborar essas questões com os pacientes. Fechou? Vamos lá. Galera que está no Instagram, se você quiser vir para o Zoom, me manda uma mensagem, que vai ser um prazer imenso aí te mandar o link. Mas o que a gente vai fazer agora só dá para a gente fazer pelo Zoom, tá bom? Mas se você quiser entrar aqui ao vivo no Zoom, vai ser um prazer. A gente encerra a transmissão pelo Instagram agora, mas vai ser um prazer recebê-los você aqui no Zoom, ok? Muita gratidão, um beijo no coração, valeu! Beleza, povo. Bora mais um passo? A gente está falando sobre o processo do trauma, a gente está falando aqui do processo emocional. A gente vai bater um papo agora com dois seres humaninhos que participaram da nossa formação do trauma e hoje atendem processos assim, tudo bem? Então, eu vou convidar para a gente fazer um bate-papo com Hélio e Lauren. São dois terapeutas que tanto Cris como eu, a gente tem muito carinho por eles. Vamos lá. Pronto, pronto. Agora sim.
Vamos bater um papo com esses dois seres humaninhos. Boa noite, pessoal. Ótima noite. Boa noite também. Ótima noite. Gente, é o Hélio, ele é de Cuiabá, tá? E a Lauren, ela tá no interior de São Paulo. Lauren, que região que você tá? Eu estou numa cidade chamada Socorro, perto de Lindóia, Águas de Lindóia, região Circuito das Águas. Que maneiro, muito legal. E o Helião tá lá em Cuiabá, certo, Hélio? Certo. Então vamos Muito, lá. muito frio no lugar quente. Vamos lá. Primeira pergunta para Lauren. Lauren, como foi para você estudar dentro da reflexterapia a parte traumática? Fez muita diferença para mim, porque eu já tinha estudado reflexo com outra escola, né? E assim, eu aprendi um pouco sobre traumas, só que ainda faltava alguma coisa, assim, faltava como abordar isso para o interagente, para o paciente, como tratar, eu não tinha isso. E com você na escola, no instituto, aí me ajudou bastante, me deu esse suporte, né, de como tratar, como abordar, como ferramentas para conseguir tirar a pessoa do trauma. Então fez muita diferença no meu atendimento. Que show! Muito legal, muita gratidão. Senhor Hélio, como é para você, Hélio, fazer esses atendimentos do processo traumático, direcionar os processos? Conta para gente. Para mim, fez toda a diferença no sentido dos atendimentos também, né? Eu já tinha feito já outros cursos pelo Instituto, que me ajudava muito no atendimento, mas na Reflexo eu consegui ir mais profundo e a gente consegue mais na personalidade do ser humano. Até os atendimentos, eles mudaram muito, né? Porque você consegue ver uma outra esfera do trauma da pessoa. E fica muito mais fácil de ajudar a pessoa a lidar com aquele trauma, ajudar ela a ressignificar isso. A Reflexo, ela possibilita esse trabalho nosso com uma facilidade muito maior. Que show! Muito legal. Gente, talvez vocês não saibam, mas tanto a Lauren como o Hélio, eles participam de um programa aqui que a gente acompanha eles com relação até mesmo à captação de pacientes, como o emocional deles afeta a questão de captação, divulgação, atendimento. Então a gente acompanha eles. E agora, para essa formação de reflexoterapia, a próxima turma, a gente vai acompanhar os alunos também dentro da formação com como captar cliente, como se divulgar, como o emocional afeta a captação, relação com dinheiro, tudo isso. E eles já estão há alguns meses no processo. Lauren, fala um pouquinho para nós, como é para você participar aí do programa da consultoria empresarial? É isso que você falou, né? O nosso emocional, ele influi muito, ele, né, influi muito a forma que a gente consegue atender os clientes, né? Captar os clientes. E a consultoria está me ajudando muito nisso, a me sentir mais segura para captar os clientes, a olhar para mim, me conhecer melhor, para conseguir, né, atender melhor os pacientes, os interagentes, e a ter melhores resultados no meu trabalho, né? Olhando essa questão emocional com relação ao trabalho, ao financeiro. Faz muita diferença. Que show! E galera, a Lauren tá postando os vídeos maneirão, viu, cara? Depois você passa aí seu Instagram pro pessoal. E aí, doutor Hélio, como participar do programa da consultoria empresarial vem te ajudando? Conta para nós. Quando eu fiz o curso de reflexo, a informação foi muita. A informação, tanta informação, juntando com o curso que já tinha, a gente fica muito empolgado e ansioso para atender, né? E aí fica aquelas informações na mão agora, o que eu faço? No começo parecia até uma bola, né, de futebol, vai para um lado ou para o outro. Aí quando entrou no programa empresarial, fosse como assim, calma, nós vamos ajudar você a andar, com todos os conhecimentos que você tem. Aí esse programa ajudou a gente a colocar as coisas em ordem, a lidar com o emocional, a separar as coisas para poder trabalhar com todas as informações. Aí foi assim, abriu as portas para você andar sozinho, né? Vai embora agora que o negócio tá bom.
Hélio, quanto você cobra a sua sessão hoje, Leão? A sessão mínima, R$ 300, se tiver no pacote, 350, 400 individual. Se for Show, que bom. Que maneiro. Galera, eu vou te falar uma coisa para vocês. É legal ter os dois aqui, porque eu faço processo semanal com eles, de acompanhamento, de linha editorial, de como se divulgar, e é muito legal, porque dá para perceber as mudanças que eles estão fazendo, a transformação. Porque a gente começa dentro da terapia, pelo menos foi assim comigo, a terapia para mim primeiro veio como profissão. Depois eu me toquei, eu falei, opa, peraí, eu preciso me tratar também. E muitas vezes a gente, o nosso próprio emocional que atrapalha a questão do profissional, a questão da gestão do financeiro, a questão do posicionamento, de como se divulgar e como ajudar as pessoas. E é muito agradável falar com vocês, e eu vejo o olhar, os sorrisos, como vocês falam. Cara, muito maneiro mesmo. E tanto para a Cris como para mim, é realmente um privilégio poder participar do desenvolvimento de vocês. A gente fica muito feliz de ver cada conquista, cada progresso, e a gente torce muito por vocês. Vamos lá. Lauren, o que você tem para dizer para aquelas pessoas, às vezes, que têm até vontade de trabalhar com desenvolvimento humano, às vezes tem algum medo, alguma incerteza, alguma insegurança? E é gratificante trabalhar com desenvolvimento humano, você vê assim a melhora de quem você atende, né? Ver a diferença, ver o resultado é muito gratificante. Só que, como você falou, às vezes bate aquela insegurança, né? Um medo, mas a partir do momento que você começa a aprender a se conhecer, como você está ajudando na consultoria, né? Até durante o curso, a gente se conhece, é, aprende a lidar com as suas próprias questões, acaba se sentindo mais seguro para ajudar as outras pessoas a lidar com as questões dela. Então, vai com medo, vai com insegurança, que você se conhecendo, você vai ajudar outra pessoa e dá certo, dá muito certo. Show, muita gratidão, muito bem. Elião, o que que você tem para dizer para aquelas pessoas, às vezes, que tá com vontade de trabalhar no desenvolvimento humano, mas tem aquele medinho, aquela insegurança? Medo não adianta, vai ter. Insegurança também. Mas a gente precisa trabalhar em cima disso, né? Eu ouvi uma frase esses dias que me levou muito o que pensar, né? Você não precisa ter, você pode ter medo de morrer, você não pode viver como um morto, né? O errado é querer viver como um morto. Então, se eu deixar que os medos me impeçam de eu fazer alguma coisa, aí eu parar a vida, né? Então, se a pessoa quer, ela tem que encarar com medo, tem que ir em frente. Mesmo com medo. Você me conhece, você trata de mim, você sabe que o meu medo era profundo. Aonde eu cheguei hoje, eu não acredito. Que eu consegui vencer os medos, lutar com ele e poder hoje ser conhecido como terapeuta, né? Na região aqui, por exemplo, outro. Atendo o país inteiro e com medo, mas não deixo o medo paralisar. E vamos em frente, porque as coisas acontecem mesmo. Então, o que eu diria para todos aí, se você tem medo, não espere ele acabar, não, que ele não vai acabar. Ele só vai ser pronto para te fortalecer, para você saber que você é capaz de realizar seus sonhos. Show, muito bem, muito bem. Gente, muito obrigado pelo bate-papo de vocês, foi muito legal. E parabéns aí mais uma vez pelo progresso, pela disposição. E a gente se fala. Muita gratidão. Valeu. Pelo convite. Obrigado, gratidão, meu. Galera, se tem alguma pergunta, alguma curiosidade, fique à vontade. A gente vai abrir agora essa parte para tirar dúvidas. Às vezes você tem vontade de ser terapeuta, às vezes você quer saber um pouco mais sobre a nossa formação, às vezes você quer perguntar algo, fique à vontade, tá? Eu vou colocar aqui o meu contato de WhatsApp, 11 9 4554 4251. Se você quiser saber sobre as informações, a gente vai falar nos grupos de WhatsApp, né? Sobre tanto a formação básica como avançada. Se você já trabalha com reflexterapia e você quer fazer a nossa formação, que ela está bem voltada
para o processo do trauma, para o processo para você desenvolver com micronutrientes, suplementações, vai ser um prazer aí. Ah, Éder, tenho curiosidade de saber, tem como a gente fazer uma videochamada, bater um papo? Óbvio, com certeza, a gente consegue alinhar, tudo bem? Só me mandar uma mensagem, a gente está numa semana especial, sexta, sábado, domingo a gente tem um compromisso, mas a partir da próxima semana a gente vai começar a fazer umas reuniões com as pessoas que mandaram mensagem, tá bom? Éder, o valor da reflexoterapia normalmente varia por região? Então vamos lá. Boa sua pergunta. Você já é reflexoterapeuta ou não? Então, vou falar um pouquinho sobre precificação. A reflexoterapia, vamos pensar juntos, tá? A reflexoterapia, quando o reflexoterapeuta atende só presencial, então ele vai ter duas métricas. Métrica número 1, com quem a pessoa estudou. Então, quando a gente faz um curso com alguém, a gente sempre pensa assim, né? Caramba, eu posso cobrar menos do que quem está me dando o curso. Eu já conheci professores que falaram assim, ó, eu cobro R$ 120, eu vou te indicar essa pessoa, cobra 80. E muitas vezes isso impacta muito a pessoa quando está se formando. Então, isso gera um impacto emocional. Segundo, às vezes o profissional ele quer se medir pela região que ele atende, mas observe, né? Às vezes isso vai também gerar um impacto emocional, porque você tem custos, impostos, então precisa trabalhar mais isso. Aqui no Instituto, a gente trabalha o processo da valorização do profissional. Então, só que não adianta eu virar para você e falar assim, Sandra, cobra R$ 300 a sessão. Se eu não te ensinar como fazer uma linha editorial, como captar cliente, como fazer todo esse processo. Então, aqui a gente vai trabalhar, como diria o dito popular, do fio ao pavio. Aqui a gente te incentiva a trabalhar com processo e aqui a gente te ensina também não só técnica, mas todo o processo do empreendedorismo. Ele é baseado no nível do aprofundamento do estudo? Não, é mais um processo emocional o valor da sessão. Está mais vinculado a um processo emocional, tá? Por incrível que pareça. É mais emocional? É. A gente usa ainda o termo, né? Emocional e mentalidade, tá? Vamos lá. Meu marido rói muito as unhas. Será que é algum trauma? Ele é muito tímido. Às vezes pode ser uma compulsão, às vezes pode ser um trauma, aí teria que ver o pé da pessoa, tá? Aí teria que ver o pé dele. Mas pede para ele me chamar no WhatsApp, tá bom? Galera, então a gente passou aí o nosso número de telefone. A partir da próxima semana, não dessa que essa semana a gente tem um congresso sexta, sábado, domingo, mas a partir da próxima semana a gente vai estar conversando com a galera do grupo, explicando como é a formação básica, como é a formação avançada. Se você é reflexoterapeuta, se você tem pelo menos a parte física para fazer o nosso curso, você tem um desconto. Então a gente vai posicionar melhor sobre isso, tudo bem? Então, só para ficar claro, meu contato é 11 94554 4251. Então, se você quiser saber sobre o processo do atendimento ou da formação, só me dá um alô. A partir da próxima semana a gente está chamando e conversando sobre os processos, tá bom? Galera, a aula de hoje também fica gravada, a gente disponibiliza. Muita gratidão até aqui. Gratidão mais uma vez, Lauren, Hélio. Muito obrigado pelo depoimento de vocês. Uma ótima noite para vocês. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!